Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje nós vamos falar sobre construção civil e quais as perspectivas para o setor no ano que vem. Vamos falar também sobre um evento que aconteceu nesta quinta-feira, no dia 6, na Associação Comercial de Santos. Um evento que foi um sucesso, que discutiu também essas perspectivas. E quem está aqui conosco é o Gustavo Zagato Fernandes, ele que é presidente da ACECOB, a Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista. Gustavo, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, vamos começar falando do evento, né? Como é que foi esse evento que reuniu várias pessoas do setor da construção civil, que é um setor muito importante, que movimenta muito a economia aqui da Baixada Santista, não só daqui, é claro, de todo o país, de todo o mundo, né? Queria que você falasse um pouquinho do que foi discutido nesse evento, quais foram os principais tópicos e qual o foco desse evento? Na verdade, é um evento que a ACECOB, que é a entidade que eu represento, ela é a Associação dos Empresários da Construção Civil. Ela é ligada no Brasil à CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. A CEBIC ela tem um projeto, já faz muito tempo, que chama O Futuro da Minha Cidade. Esse projeto ele visa discutir o planejamento da cidade num prazo maior do que normalmente são as gestões dos prefeitos. Normalmente, esse projeto ele não é ligado à construção civil, mas ele é sim ligado ao planejamento dos municípios. Quem encabeça isso é a CEBIC, com patrocínio da Caixa, para realizar esses eventos que são indutores para a criação de conselhos, que são compostos por entidades não públicas, entidades privadas, associações e tudo, que visam discutir os rumos do município, do ponto de vista urbano, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista de sustentabilidade. São vários tópicos que são... o objetivo é que você, fazendo isso, consiga criar um planejamento mais duradouro e mais perene do que os planejamentos que são políticos, na verdade. Certo, eu queria que você falasse sobre os palestrantes. De que maneira esses palestrantes puderam colaborar para que esses conselhos sejam formados? Na verdade, nós trazemos sempre 2 palestrantes para esse evento. Ele é realizado em várias cidades do país. Na verdade, em São Paulo é a primeira vez que nós estamos realizando, no estado de São Paulo, mas já foi realizado em vários municípios. Então, nós trazemos uma palestra que é do ponto de vista urbano e sustentabilidade e outro que é do ponto de vista econômico e desenvolvimento. São 2 palestrantes, quer dizer, vai vir a Marcela, que tratou da questão da parte ideias criativas e sustentáveis, exatamente, né? De ideias criativas e sustentáveis, que fala da parte urbana e sustentabilidade, e o Silvio Barros, que foi ex-prefeito de Maringá, que na verdade é legal fazer um link, porque em Maringá existe um conselho muito atuante que trata, chama Conselho de Desenvolvimento. Esse conselho, ele é ativo, ele tem já 20 anos, se eu não me engano, que são de atividade. As prefeituras, os administradores públicos, eles tendem a se comprometer com esse planejamento que já existe. Então, o Silvio Barros, que é ex-prefeito de Maringá, ele vem falar sobre o case de Maringá e associando com algumas questões do município, aqui, das peculiaridades do município, na verdade. Então, ele faz isso com esse intuito de que a sociedade civil ela tenha também um pouco de protagonismo nos rumos que o município toma e que as decisões são tomadas. Na verdade, é um evento que ele é indutor e o objetivo é que nós consigamos fazer com que no município também exista esse tipo de conselho, que na verdade não tem nada a ver com o setor da construção civil. Ele é composto de várias entidades, a Associação Comercial é o maior exemplo disso, que na verdade ela é composta de vários segmentos, de várias áreas de atuação. Então, o objetivo é esse, que na verdade você tenha vários segmentos e que eles consigam todos se organizar de forma a criar um planejamento que seja executável, que seja sustentável para o município ao longo dos anos, na verdade. A exemplo de Maringá, lá ocorreu esse conselho derivado ou decorrente de um desses eventos, o Futuro da Minha Cidade? Não, na verdade não. Na verdade, o conselho surgiu lá por uma demanda da sociedade. Maringá é uma cidade que estava em crescimento, uma cidade que tinha uma entidade civil bastante forte e eles criaram isso. Na verdade, o que nós fazemos esse evento é mais com o intuito de tentar replicar essa iniciativa em outros municípios, tá?
Então, por isso até que a gente traz o Silvio Barros, que na verdade é o prefeito que participou um pouco disso. Existem municípios que têm participação pública no conselho também, mas o ideal é que não. O ideal, na verdade, é que o conselho ele não tem nenhuma ingerência, não tem nenhuma perspectiva de fiscalizar ou de agir de forma alguma com a administração pública. É só mesmo, na verdade, planejar e pensar a cidade num prazo maior. A gente sofre muito no Brasil pela falta de continuidade de programas, de projetos e de metas, né? Quer dizer, assim, independente de boas ou más administrações, né? Na verdade, assim, eu acho que Santos é uma cidade muito bem administrada, Santos é uma cidade muito politizada, Santos é uma cidade que já tem conselhos ativos, nós temos vários conselhos que são ativos, mas ainda assim você não tem a perspectiva de quem vai estar na administração daqui a 8 ou 10 ou 15 anos. Sim. E o planejamento ele acaba tendo que ser longo. Nós, da construção, nós temos esse know-how, por quê? Porque o nosso trabalho ele precisa de um planejamento quanto mais bem executado, mais sucesso você vai ter no seu empreendimento. Então, a gente tem essa noção de que o tempo ele conta desde o momento que você começa a pensar no que vai acontecer. Sim. Então, talvez por isso que seja de origem da construção, mas não tem nada a ver com construção. Quer dizer, o objetivo não é só analisar as leis de construção, pelo contrário, na verdade, o objetivo é que todos os segmentos eles participem de alguma forma. As universidades, os outros indutores de crescimento do município participem também. O objetivo é justamente esse. Por isso que também, a gente logo que teve a ideia de trazer o evento para Santos, nós conversamos com a Associação Comercial para fazer com que ela participasse junto e trouxesse essa expertise de ter vários segmentos. Nós o nosso know-how é exclusivo da construção, mas na verdade o projeto ele não é só voltado para a construção. Por isso que também fazem parte dos realizadores, além da Secob, da Associação Comercial de Santos, o Sinduscom, né? Secov, também vocês vão ter parcerias do SESI. Isso. Quem mais? Na verdade, as entidades que estão realizando eventos são essas. O SESI e a Caixa, que é patrocinadora do evento, eles são a nível nacional, tá? E regionalmente nós trouxemos essas 4 entidades para realizar o evento. O evento foi indutor, na verdade, não o evento não se encerra em si. A gente não sabe, é óbvio, o que a gente vai conseguir, como que as diversas entidades vão se organizar, se nós vamos conseguir trazer esse conselho efetivo. Eu gostaria muito que nós trouxéssemos, eu acho que é importante para a cidade, é óbvio que não é de uma hora para outra. Existem outras iniciativas no município também, quer dizer, nós temos aqui em Santos consultorias que o município contrata, nós temos o Comunitas que também está dando assessoria para isso, mas na verdade o objetivo é que esse conselho ele seja sem vinculação política, na verdade, que ele seja de iniciativa da sociedade civil. E é óbvio que ele pode trabalhar junto com as outras iniciativas das administrações. Para que ele não tenha pausas em relação a trocas de governo. Exatamente. A ideia é justamente essa. A ideia não é que o Conselho vá fazer nenhum tipo de ingerência. Não, pelo contrário. O Conselho quer ajudar e quer fazer com que o planejamento seja num prazo mais longo do que ele é. Quer dizer, a gente não quer que esses projetos, que são projetos grandes e que demandam muitos recursos, eles acabem sempre sofrendo essas discussões políticas, né? Não só municipais, muitas vezes são estaduais, são federais. Sim. Quer dizer, a gente não tem o controle de tudo, mas na verdade a gente pode tentar pensar como as coisas vão ser. Quer dizer, a gente tentar entender o que está acontecendo. Nós passamos hoje por muitas mudanças. O segmento da construção civil e todos os outros segmentos, eles estão sofrendo muito a influência das mídias sociais, da internet, das evoluções tecnológicas. E as economias dos municípios vão sofrer disso. Então, a gente também tem que pensar em como que esses segmentos econômicos também vão conseguir passar por isso, como a cidade não vai sofrer, de repente, por alguma alteração que venha a tirar receita ou tirar a possibilidade de investimentos do município. Perfeito. Bom, eu vou chamar um breve intervalo e a gente volta já já para falar ainda mais sobre esse evento que ocorreu na Associação Comercial de Santos e também para falar sobre as perspectivas do setor para o próximo ano. Até já!
Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV e hoje o nosso convidado está aqui falando sobre construção civil e sobre o evento realizado na Associação Comercial de Santos nesta quinta-feira. É o Gustavo Zagato Fernandes, ele que é presidente da ACECOB, a Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista. Gustavo, a gente estava falando sobre esse evento e sobre qual seria o principal objetivo dele, que é a criação de um conselho para discutir o desenvolvimento, o futuro da cidade da Baixada Santista. Eu queria que você explicasse para o telespectador como é que funciona um conselho na prática. As entidades se reúnem, como é que elas podem, a partir dessas reuniões realizadas por um conselho, trazer benefícios e planejamentos para o município? Na verdade, os conselhos, eles são... O que nós temos hoje no município, que são conselhos municipais, eles são compostos paritariamente entre membros da sociedade civil e membros da administração pública. E esses conselhos que funcionam, eles na verdade são alguns consultivos, alguns deliberativos. No caso específico desse conselho, desse exemplo do Conselho de Desenvolvimento de Maringá, ele é um conselho consultivo. Como funciona? Quer dizer, você junta o maior número possível de entidades, de associações, e cada segmento tem as suas demandas e tem as suas, conhece o seu setor. Então, na verdade, a grande ideia é que nós consigamos discutir as demandas e as perspectivas de cada setor e colocar isso como uma forma de que você coloque no papel como você consegue planejar para que a cidade sustentavelmente consiga fazer, consiga crescer administrando todos esses interesses, na verdade. Quer dizer, você, por exemplo, assim, em Maringá tem um case que eles, quando foram discutir a ocupação urbana, eles separaram alguns espaços, prevendo já a criação de um VLT, prevendo a construção de uma estação que faça o entroncamento entre a linha férrea. Ainda que não tivesse um projeto dessa obra. Ainda que você não tenha essa obra, exatamente. Porque, na verdade, qual que é o problema? O problema é o seguinte, isso eu falo, quer dizer, na parte da construção civil, nós normalmente pensamos no passado. Quer dizer, o nosso planejamento é para o passado. Então, assim, as obras, quando elas são executadas, elas normalmente já são obras que elas estão atrasadas 15, 20 ou 30 anos. Sim. E, na verdade, você já está estrangulado. Né? Então, assim, o mundo ideal seria que nós conseguíssemos pensar, olha, por exemplo, vamos fazer aqui um brainstorm, fazer uma discussão. Quer dizer, a discussão do uso do combustível fóssil para os carros, ela está muito alta. Quer dizer, vários países já estão discutindo o fim do uso da gasolina, do petróleo, do diesel nos veículos. Quer dizer, será que em alguns anos nós também não estaremos nessa? Quer dizer, será nessa discussão, como que vai ser o uso do automóvel, que hoje para nós é um problema para várias cidades? Sim. Quer dizer, como que isso vai ser no futuro? Será que de repente a gente está pensando certo? Será que no futuro a gente vai ter esse aumento de veículos tão grande quanto nós tivemos nos últimos anos? Ou será que não? Então, assim, são essas questões que a gente tem que pensar e tem que entender como o viário ou como a mobilidade vai funcionar. Quer dizer, nós temos em Santos um primeiro trecho do VLT, quer dizer, nós já temos projetos para outros trechos. Quer dizer, como que você vai conseguir unir isso de forma que você seja sustentável e que faça os segmentos ativos econômicos da sociedade também participarem disso, também se beneficiarem disso. Então, na verdade, essas discussões são discussões que não é fácil, você não... Sim, com certeza. A grande dificuldade é nós pensarmos as perguntas que nós temos que fazer, na verdade. Quer dizer, as respostas, elas vêm das perguntas certas. Quer dizer, muitas vezes a gente está pensando como a gente pode resolver um problema, mas a gente não perguntou qual a pergunta que nós precisamos solucionar para a gente saber qual é a resposta. Então, acho que essa é a grande discussão. Infelizmente, nos dias atuais, nós temos muito pouco tempo para pensar, né? Então, a gente acaba ficando um pouco refém do imediatismo. Isso... É que quando vem essas obras, quando os projetos são liberados e finalmente eles saem do papel, você tem que adequar toda uma cidade para conseguir sustentar aquela obra. E é um caos, porque, imagina, a gente tem um projeto de um VLT na Conselheiro Nébias. Eu, como leiga, não consigo imaginar um VLT naquele espaço.
Porque, para mim, parece inviável. Obviamente, eles têm uma Não, forma é um de bom colocá-lo projeto, assim, ali. eu posso falar assim, eu conheço o projeto e eu acho que os projetos da administração atual, eles são bons projetos. Quer dizer, nós finalmente conseguimos iniciar as obras da entrada da cidade, quer dizer, nós temos um VLT funcionando, infelizmente ainda é muito aquém da necessidade, quer dizer, nós temos um problema maior em Santos, não é problema, na verdade, nós temos uma região metropolitana, o evento falou de Santos, mas na verdade Santos, ele acaba sendo irmanado com as outras cidades, São Vicente, Praia Grande, Guarujá. Então nós temos, na verdade, o planejamento deveria ser metropolitano, né? É o ideal. É o ideal. E aí nós caímos em outro problema, que na verdade você tem administrações que são de ideologias diferentes, de partidos diferentes, e isso acaba tornando mais difícil. Não é que não exista, nós temos a AGEM, nós temos planejamento urbano, mas eu acho que isso precisa ser, planejamento metropolitano, desculpe, mas nós precisamos fazer com que isso seja mais efetivo. E na verdade não é que, assim, não é que eu, o Gustavo, ou que a Secob queira ser protagonista disso, não, na verdade surgiu para nós a possibilidade de realizar esse evento e eu achei super interessante, principalmente porque nós estamos numa transição política no país, quer dizer, nós saímos um pouco desse marasmo que existia dessas administrações passadas e nós estamos com uma perspectiva de mudança. Essa mudança, ela pode ser positiva ou negativa, vai depender de como vai ser o próximo presidente, como que isso vai ser administrado. Eu estou otimista, então acho que foi uma oportunidade boa de nós trazermos essa discussão para Santos. E o que eu gostaria, sim, é que nós conseguíssemos que todos os agentes dos diversos segmentos, pelo menos, se entendessem e começassem a pensar que as entidades são perenes, as administrações elas são transitórias. Quer dizer, a Associação Comercial está aqui atrás, desde 1870. Né? Quer dizer, a Secob já tem muitos anos. Nós temos várias entidades que estão aqui há muitos anos discutindo isso. E eu não sei se nós conseguimos usar essa expertise que nós temos dentro do segmento para trazer alguma coisa legal para o município, para a cidade. Quer dizer, eu acho que, na verdade, o objetivo é que a gente dê subsídio para que nós consigamos planejar melhor. O objetivo do evento foi esse, na verdade. E com planejamento são menos gastos, menos transtornos. Eu citei esse exemplo do VLT. Se a gente pudesse imaginar que um dia haveria um VLT ali, houvesse esse planejamento, certamente traria menos transtornos durante as obras, enfim, que com certeza toda obra causa, mas acredito que seria bem menos. Né? Não, sim, a gente tem uma discussão em Santos que é um case de não sucesso, que é a ponte ou túnel, ou qualquer que seja de Santos-Guarujá. Quer dizer, desde pequenos nós ouvimos isso, nós já ouvimos projetos de todas as formas, já teve inauguração de maquete de um jeito ou de outro, quer dizer, na verdade, na prática não foi feito nada. E foi gasto. Uma mobilização, informações de que iriam tirar as pessoas daquela área, desapropriar, assim, causou uma confusão imensa. E na verdade eu não sei, não deve existir estudos disso, mas assim, quanto já não se foi gasto em projetos, em planejamento, em discussões e tempo para você discussar você não ter uma coisa que seja efetiva. A discussão, ela sempre vai existir e o tempo você vai ter que gastar para planejar bem. Mas quer dizer que você tenha um resultado, exatamente. O problema é não ter o resultado. O problema é justamente você... a gente discute muito isso, quer dizer, se a ampla discussão é tão ampla e tanta discussão que não chega a um fim, a um resultado, a discussão ela não tem sentido nenhum, na verdade. O objetivo é que você estabeleça metas e prazos para você realizar. Você pode discutir quantos que você quiser ou gastar quanto tempo você quiser naquele assunto. Mas em algum momento você tem que fazer com que isso saia do papel. Com certeza. Bom, eu vou chamar mais um breve intervalo e já a gente volta falando sobre a construção civil e as perspectivas com o novo governo que se iniciará no ano que vem. Até já! Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV e hoje nosso convidado é o Gustavo Zagato Fernandes, que é presidente da Secob, Associação dos Empresários
da construção civil da Baixada Santista. Bom, Gustavo, a gente falou bastante do evento da Associação Comercial, o evento Futuro da Minha Cidade, que discutiu o planejamento, né, da cidade para os próximos anos, como isso será possível ser feito, como viabilizar esse planejamento, sobre a criação, inclusive, de um conselho relacionado ao tema. E eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre as perspectivas com o novo governo. Próximo ano, novo presidente. Queria que você falasse o que você pretende, o que você espera, né, do novo governo. Você está otimista em relação ao teu ramo, a construção civil, com o novo governo? Sim, na verdade eu acho que desde que houve o impeachment da presidente Dilma, desde que na verdade nós tivemos o presidente Temer assumiu, já houve um vento de um pouco mais tranquilidade, na verdade. Quer dizer, nós estávamos um pouco reféns dessa ideia de que a política era ruim, né? E independente da ideologia, quer dizer, nós tivemos uma transição. Nós, no nosso segmento, já sentimos nesse período que houve uma melhora na economia, quer dizer, as pessoas, tanto os empresários quanto os consumidores, eles começaram a acreditar mais. Isso é sempre positivo. Sim, com certeza. Durante as eleições, nós tivemos a vitória do Bolsonaro, que, independente da ideologia, ele representava o que o mercado queria, que era mudança, né? Então, isso traz mais força a esses ventos de mudança, né? Então, o setor está otimista porque o mercado está otimista, né? Quer dizer, ele fala nas reformas, nós precisamos das reformas, nós precisamos da reforma da Previdência, desculpe, nós precisamos de uma reforma tributária, nós precisamos de uma reforma política, nós precisamos de várias reformas. Então, assim, ele chegou com essa perspectiva de reformas. Então, o mercado todo está otimista. E isso faz com que os empreendedores eles queiram lançar novos empreendimentos, eles voltem a investir, os consumidores voltem a planejar, a trocar de imóvel, a comprar um imóvel maior. Essa perspectiva faz muito bem. Então, assim, nós já sentimos no setor que houve uma melhora bastante acentuada no segundo semestre desse ano. Quer dizer, eu acredito que, independente de qualquer coisa, 2019 vai ser um ano muito bom, porque o presidente tem carta branca para fazer o que precisa ser feito. Ele está montando uma equipe competente, uma equipe técnica, então eu acho que ele vai ter, é o que a gente brinca, ele vai ter um namoro de pelo menos um ano. Só que vai precisar mostrar serviço. Quer dizer, se nesse um ano não houver a aprovação das reformas, se nós não conseguirmos tornar efetivo esse planejamento, quer dizer, essa perspectiva de mudança, aí eu acho que a gente vai sofrer. Eu sou otimista, eu acho que a equipe econômica é muito boa, que vão ser aprovadas as reformas, mas nós temos a questão política, né? Quer dizer, nós tivemos agora, recentemente, esse aumento do teto do gasto judiciário, que são aqueles interesses que jogam contra o país, na verdade. Independente de eu achar que precise de reajuste, quer dizer, eu acho que os reajustes devem existir de uma forma que sejam controlados e tabelados e coerentes, né? Sempre. O problema é que, na verdade, você acaba tendo esses lobbies que existem no Brasil de quem pode mais, consegue mais. Isso que eu acho que é o ruim, que nós precisamos mudar. A transição da Previdência é uma transição difícil, quer dizer, o sistema atual no Brasil, ele é um sistema fadado à falência, quer dizer, então, se não for alterado, nós vamos ter problemas sérios de gastos e de um futuro ruim do ponto de vista econômico. Então, precisam ser resolvidos, mas sim, estamos otimistas. Aqui em Santos nós tivemos a aprovação da lei de usurpação do solo recentemente, que se não é a ideal, pelo menos ela traz um pouco mais de liberdade, um pouco mais de perspectiva de você conseguir lançar empreendimentos que sejam mais interessantes. Nós temos um horizonte externo, quer dizer, um movimento econômico externo que ele favorece, eu acho, o Brasil nos próximos anos. Quer dizer, eu acho que o Brasil vai trazer recursos externos. Então, acho que assim, nós temos uma conjunção de fatores boa. Eu sou otimista, eu acho que a região
é uma região que tem tudo para crescer muito. Quer dizer, Santos, Praia Grande, São Vicente, quer dizer, nós temos cidades com muito potencial econômico e muito potencial de desenvolvimento. Então, assim, sim, somos otimistas. Eu acho que o preço do imóvel já vai começar a subir de novo. Isso que eu ia te perguntar, a gente teve um boom imobiliário aqui, né, na nossa região, que acompanhou também o restante do país. Como é que está a situação agora? Depois desse boom a gente teve aquela queda, como é que está agora? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, quer dizer, houve o lançamento de muitos empreendimentos, os estoques aumentaram, mas como não houve nos últimos anos muitos lançamentos, esse estoque está sendo consumido. Então ele já está próximo de um equilíbrio, quer dizer, e o que acontece? Quando acontece isso, os preços voltam a subir. Quer dizer, é um ciclo, a construção civil no mundo inteiro ela é cíclica e nós passamos por essa fase que foi um grande número de lançamentos, os estoques elevados, a situação econômica do país que se deteriorou muito rápido. Então, nós passamos, essa queda da curva ela foi muito mais acentuada do que deveria ser. E eu acho que a gente já está no ponto de inflexão. Eu acho que a gente já chegou no ponto, não no fundo do poço, porque tem um caráter negativo, mas nós já chegamos nesse ponto de inflexão e nós já estamos subindo. Quer dizer, nós já estamos tendo novos lançamentos, acho que os preços vão começar a subir e nós vamos engatar um ciclo agora de crescimento novamente. Eu torço, sinceramente, para que a economia do país ajude, porque aí sim, nós vamos ter alguns anos de crescimento. Tá certo. Bom, parabéns pelo evento, viu? Muito obrigada pela sua participação. A gente está chegando ao final de mais um programa e eu queria que você deixe o espaço, né, para as suas considerações finais. Não, obrigado. É sempre bom a gente falar um pouco do setor, falar de planejamento, falar de... Está no nosso DNA isso, na verdade, né? Planejar, projetar. Então, assim, é muito bom falar nisso. E o que a gente quer realmente, assim, que sejam ideias que sejam construtivas. Nós queremos discutir coisas que sejam boas para a cidade, sustentáveis e de crescimento. A gente não pode querer que a cidade não cresça. Não adianta a gente achar que a cidade vai ser estática, que a cidade não vai mudar. As cidades mudam, as cidades são dinâmicas. Então nós temos que acreditar que essas mudanças possam fazer com que a cidade seja melhor e tentar planejar e discutir isso para que esse crescimento seja sustentável. O crescimento ele é inexorável, na verdade, ele vai existir. O que a gente pode fazer é como fazer isso de uma forma melhor e mais sustentável e que torne a cidade cada vez melhor. Perfeito, muito obrigada mais uma vez. E lembrando que o ACS na TV tem reapresentação aos sábados, às 16 horas e às terças-feiras, às 18 horas. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.